Quer aprender os conhecimentos técnicos do IBGE e se preparar para a prova desse concurso? Então fique ligado neste vídeo porque hoje nós trabalharemos o caderno de estudo de conhecimentos técnicos do processo seletivo para o Censo Demográfico 2021. Quero cumprimentar todos vocês que estão aqui no nosso vídeo com um bom dia, boa tarde, uma boa noite e até uma boa madrugada para quem nos assiste em diferentes horários. Eu sou o professor Davi e eu estou com você para mais um vídeo. Para você acompanhar esta aula, você pode baixar o PDF da apostila aqui na descrição do vídeo, mas também pode acompanhar na tela comigo. Esta é a segunda aula de conhecimentos técnicos do IBGE. Nós já tivemos uma aula, eu sugiro que você a assista primeiro para acompanhar melhor esta. E nós vamos continuar a nossa discussão dos conteúdos de uma maneira bem dinâmica e contextualizada. Mas não se esqueça que para acompanhar o restante das aulas, a sequência de vídeos de conhecimentos técnicos, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Assim você vai ficar por dentro de tudo e não vai perder nenhum conteúdo. Então vem comigo aqui para o canto da tela para a gente iniciar a nossa discussão. Quero cumprimentar todo mundo que já está entrando aí na nossa transmissão. Sejam muito bem-vindos. Fico muito feliz que vocês estão participando conosco nesta noite desta aula. Quero saber de onde vocês são. Vão contando aí para mim de qual cidade vocês são. Quero conhecê-los. E quem está chegando e tem algum colega que fará o concurso do IBGE, manda para ele o link dessa aula, assim você ajuda nosso canal a compartilhar conhecimento para pessoas de todo o Brasil. Nós continuaremos a partir do tópico 3, que trata do recenseador. Aquela função que você vai assumir se for fazer o processo seletivo para recenseador. Mas até mesmo que para quem vai fazer para a gente, é necessário conhecer todo o material, pois ele está presente nos dois editais. Quem é o recenseador? O recenseador é responsável por fazer o trabalho de coleta de dados por meio de entrevistas com os moradores, ok? Definição. O recenseador é o quê? Quem é o recenseador? Pode cair na tua prova. É o responsável por fazer o trabalho de coleta de dados por meio de entrevistas com os moradores. Pode ser que uma questão dê as atribuições e pergunte de qual cargo são as atribuições. Ou também dê a definição e pergunte de qual cargo, se é de agente supervisor municipal, agente censitário. Então vamos lá. Estando em contato direto com o público, ele representa o IBGE para a sociedade. Então, o recenseador vai representar o IBGE para a sociedade porque é ele quem terá contato direto com as pessoas. Os agentes trabalharão mais de forma interna, mas quem terá o corpo a corpo, casa a casa, é o recenseador. E, inclusive, aqui tem uma frase muito bacana: o recenseador é a peça-chave do censo, ou seja, sem o recenseador não há censo. Então, é muito importante o papel do recenseador nesse censo demográfico. A qualidade dos resultados que serão entregues para o país ao final da operação depende diretamente da qualidade do trabalho do recenseador, do modo como se dedica às atividades em seu dia a dia. Então, esse material deixa bem clara a importância do recenseador e a qualidade do trabalho dele, a forma como a qualidade de seu trabalho vai interferir diretamente na qualidade do resultado do censo. Então, aqui, o que é mais importante para a gente grifar é o que é o recenseador, ok? Continuando, vamos falar do trabalho do recenseador. O trabalho do recenseador consiste... O que o recenseador faz? Vai falar aqui, mas lá na frente vai falar de novo. Então, vocês podem anotar os dois. O trabalho do recenseador consiste em obter as informações junto aos moradores de uma determinada área nos locais onde residem. Então, o trabalho do recenseador. Qual o trabalho do recenseador? Obter informações junto aos moradores de uma determinada área nos locais onde residem. Ou seja, é ele que vai até as pessoas. Aqui a gente está vendo a figura de uma mulher aqui entrevistando o senhor. São os recenseadores que vão até as casas das pessoas, entrevistam e conversam com eles. Vamos lá. O recenseador contará com a supervisão de um agente censitário supervisor, o ACS. O agente censitário supervisor, ele supervisionará o trabalho dos recenseadores. O ACS fornecerá informações, material necessário e seus instrumentos de trabalho, assim como lhe prestará orientação técnica e assistência permanente durante o período de realização de coleta de dados. É a ele que o recenseador deve se reportar sempre que encontrar alguma dificuldade.
Então, o recenseador vai estar subordinado inicialmente ao agente censitário supervisor. Ele que vai compartilhar todo o material com o recenseador, ele que vai prestar assistência técnica se tiver alguma dificuldade com o material que o recenseador está utilizando. E também qualquer dificuldade que o recenseador encontrar, ele vai se dirigir a quem? Vai se dirigir ao agente censitário supervisor. Agora, sobre o agente censitário supervisor, como está grifado aqui, eu não vou pegar essa definição aqui. O que é agente censitário supervisor? Aquele que fornece informações? Não. Como está grifado, eu vou lá para o glossário do material, porque lá no glossário está indicando a definição de agente censitário supervisor de uma maneira mais interessante. Então, vamos lá. De acordo com o nosso material, deixa eu riscar aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Agente censitário supervisor é a pessoa que supervisionará o trabalho de uma equipe de recenseadores, orientando e corrigindo falhas, assegurando assim a qualidade dos trabalhos, ok? Quem é o agente censitário supervisor, o ACS? É aquela pessoa que supervisiona uma equipe de recenseadores, um grupo de recenseadores. Vai orientar, vai corrigir alguma falha quando houver, para que mantenha-se a qualidade do processo de levantamento e contagem da população, ok? Então, sempre que tiver algum grifo, alguma identificação assim que você não conhece, procure o glossário do material, porque ele traz algumas definições importantes. E o glossário pode cair na prova, porque está no material que é utilizado, ok? Eu sempre gosto de fazer esse passeio para a gente poder ter uma ideia melhor do conteúdo. Então, vamos lá. Aproveitamento e escolha do setor censitário. O bom desempenho do trabalho do recenseador está associado ao domínio dos conceitos e dos procedimentos que serão utilizados no censo. Esse material aqui é um material instrutivo para aquele que trabalhará no censo. Então, ele já fala muito da qualidade do trabalho, já deixando claro da importância e da seriedade desse processo e da forma como o recenseador e os demais servidores deverão comprometer-se com esse processo. É um processo de grande magnitude, é o maior processo de contagem e pesquisa do nosso país. Então, nesse sentido, o recenseador precisa estar comprometido com os aprendizados e com os procedimentos que serão necessários para o exercício dessa função. Por isso, é importante que o candidato a recenseador tenha um bom aproveitamento no momento de formação, uma vez que a escolha da área em que deseja trabalhar dependerá de sua classificação final na avaliação de treinamento. Então, após aprovado, os recenseadores passarão por um treinamento, uma formação. E a classificação, o resultado dele nessa formação, vai possibilitar escolher a área em que ele vai trabalhar. Em que área? Porque a cidade é grande, o município é grande. Então, em que área ele vai trabalhar? Essa área em que o recenseador vai trabalhar é chamada pelo IBGE de setor censitário, ok? O setor censitário é o quê? O local de trabalho do recenseador, onde ele realizará a coleta de dados. Então, o IBGE chama a área em que o recenseador vai fazer o trabalho como setor censitário. Então, esse setor será escolhido pelo candidato de acordo com a classificação e o seu aproveitamento na sua formação. Então, o setor censitário pode cair. Novamente, está grifado aqui. A gente tem no glossário do material a definição de setor censitário melhor do que a gente encontra aqui. Vamos lá. Setor censitário. O que é um setor censitário? Anotem aí, tá? Esse aqui é questão de prova. Setor censitário é a unidade territorial de coleta das operações censitárias definida pelo IBGE com limites físicos identificados em áreas contínuas e respeitando a divisão político-administrativa do Brasil. Então, é um pedaço de espaço, um pedaço territorial que o IBGE vai definir, já definiu para ser analisado, respeitando a divisão territorial do nosso país, ok? Então, se mora na fronteira, não se preocupe que você não vai atravessar para o outro país.
Então, essa é a definição de setor censitário. Muito importante esse conceito também. Vamos retornar lá para o nosso material. Ok? Vamos lá. Importante, tudo que está nesses quadradinhos aqui, nesses retângulos laranja, é importante vocês anotarem. Antes de iniciar a coleta de dados, o candidato a recenseador deve dedicar-se ao treinamento, realizando todas as atividades propostas, procurando rever e exercitar os conteúdos e procedimentos. Deve utilizar todos os recursos instrucionais disponíveis, esclarecendo suas dúvidas sempre que necessário. Ou seja, o candidato a recenseador, na sua formação, tem que estudar, se dedicar para aprender o máximo possível para fornecer o melhor resultado na captação de informações e coleta de dados, ok? Durante o seu trabalho de coleta de dados, o recenseador ficará lotado em um local físico, chamado de posto de coleta, sob responsabilidade do IBGE. Então, os recenseadores, eles terão uma lotação onde ele vai ficar. Não quer dizer que ele trabalhará ali, ele trabalhará externamente. Mas tem um local de referência, onde ele se encontra, onde ele tira as dúvidas, se reúne com os agentes supervisores e municipais. Durante o trabalho, ele vai ficar lotado em um local chamado posto de coleta. Esse local vai ser organizado e preparado pelo próprio IBGE. O posto de coleta é um local de trabalho criado temporariamente pelo IBGE para dar suporte à operação censitária. Nesse posto de coleta, reúne-se a equipe encarregada do gerenciamento e coleta de dados de uma determinada área. Então, é ali que se reúne a equipe. E como aqui está, inclusive, falando glossário, é claro que nós vamos dar um pulo lá para conferir, porque a gente não pode ter um entendimento pequeno. O nosso entendimento tem que ser completo, ok? Então, se está ali informação, a gente tem que ler. Se estiver fora do material, se você quiser saber mais, não cai na prova. Mas se está no material, você precisa necessariamente verificar. Então, vamos lá. Equipe encarregada do gerenciamento, da supervisão e da coleta de dados. Essa equipe vai ficar no espaço destinado a ela, organizado pelo IBGE. Então, essa equipe, quem será essa equipe encarregada? Equipe formada pelo agente censitário municipal, pelo agente censitário supervisor e pelo recenseador. Então, essa equipe que nós citamos aqui no material é a equipe que trabalhará no posto de coleta, ok? O agente supervisor municipal, o agente censitário supervisor e os recenseadores. Então, eles trabalharão no posto de coleta. O recenseador vai fazer o trabalho de campo, mas o lugar de referência, onde é a lotação dele, onde ele vai resolver, se dirigir, se reportar, lá no posto de coleta. Sempre que requisitado, o recenseador deverá comparecer ao posto de coleta para que o supervisor possa avaliar o seu trabalho e corrigir possíveis falhas. Caso a supervisão indique a necessidade de corrigir algum dado coletado, o recenseador deverá retornar ao campo. Então, se houver algum erro na coleta de dados, alguma falha, o recenseador pode ter que voltar no campo em que ele talvez já tenha passado, por conta de um questionário preenchido erroneamente ou alguma falha. Resumidamente, então vamos lá. O recenseador tem qual o trabalho? Lembra que eu falei no início que tinha duas definições do trabalho do recenseador? Aqui tinha uma definição. O recenseador consiste em obter informações junto aos moradores de uma determinada área nos locais onde residem. Definição do que é o trabalho do recenseador. Aqui também a gente tem uma nova definição do que é recenseador. O trabalho do recenseador consiste em percorrer o setor censitário sob sua responsabilidade, registrando o endereço e realizando as entrevistas com os moradores. Então, o trabalho do recenseador é percorrer o seu setor censitário, registrando os endereços e realizando as entrevistas com os moradores. Esse é o trabalho do recenseador. Para concluir o seu trabalho, o recenseador deverá dirigir-se ao posto de coleta e devolver o material de trabalho ao Instituto.
Ao fim do trabalho do recenseador, quando terminar todo o seu trabalho, ele deve se dirigir ao setor de coleta de dados e devolver o material. Mas que material de trabalho é esse que ele tem que devolver ao Instituto? O recenseador vai receber um material. E é importante a gente saber que material é esse, porque como são itens importantes, pode cair na prova também, ok? Então vamos lá conhecer os instrumentos de trabalho do recenseador. Quero aí cumprimentar a galera que está assistindo, bastante gente aqui já participando conosco. Que bom que você está aqui. Espero que estejam gostando. Quem está gostando deste vídeo, deixa o like aí no vídeo, porque isso nos ajuda muito. Estou disposto a organizar aulas todas as semanas para vocês acompanharem esse conteúdo. E eu postei aula ontem, estou postando hoje e acho que vou postar amanhã se a galera assistir. Aqui no YouTube, pessoal, funciona assim. A gente que trabalha com o YouTube, a gente trabalha com visualizações. Se determinado conteúdo, determinada série de vídeos tem visualizações, então a gente continua gravando. Então, se vocês continuarem assistindo aos vídeos, eu continuarei postando esses vídeos para vocês. Então, assim, você que está assistindo, se você quer me ajudar, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like nesse vídeo, dá um joinha aí e compartilha com mais alguém que está fazendo o concurso do IBGE. Compartilha em um grupo de estudos que você está. Assim você vai me ajudar bastante, vai me dar combustível aí para acompanhar vocês até na data da prova, com bastante conteúdo, aulas e simulados. Então a gente tem aula, tem simulado. Amanhã, inclusive, eu quero postar aqui uma aula com um simulado desses temas que nós já trabalhamos. Então, o simulado que nós trabalharemos amanhã será correspondente ao conteúdo que já trabalhamos, para a gente não atropelar. Eu quero trabalhar um simulado do conteúdo que eu já trabalhei com vocês. E uma dica é que aqui no final deste material tem algumas questões. Não responda essas questões antes de estudar todo o material, porque se você vai chegar numa questão e não sabe a resposta porque não estudou e vem cá procurar, você não vai aprender. O aprendizado funciona o seguinte, eu posso falar com propriedade porque a minha especialidade é a aprendizagem, eu trabalho com conhecimentos pedagógicos também. Então, o seu aprendizado se dá com raciocínio, você vai estudar um conteúdo e depois que você estudou todo o material, você vai para as questões. Aquelas questões vão te desafiar e para rachar a cuca para resolver, para buscar lá no seu intelecto aquela resposta, aí você vai aprender. Então, só resolva as questões depois que você estudar o material. Nem leia, porque se você ler, você já vai saber o que vai cair e na hora de estudar tal conteúdo, você já vai saber que tem que estudar aquilo para a pergunta. Então, você estuda todo o material, revisa e só depois você vai responder as questões do final deste material. Então, eu só vou resolver aqui no YouTube, só vou fazer a correção dessas questões no final quando eu passar as aulas de todo o material, entendeu? Porque não faz sentido eu discutir a questão que está lá no final do material se nem a aula eu passei para vocês ainda. Então, se liguem nessa dica aqui porque vai ajudar bastante vocês. Então, bora aqui continuar a nossa aula. Instrumentos de trabalho do recenseador. Durante a coleta de dados, o recenseador terá 2 instrumentos de trabalho disponíveis. Então, se liguem quais são esses 2 instrumentos que pode virar questão. Ele vai ter disponível o mapa do setor censitário em papel e o dispositivo móvel de coleta, o DMC. Lembra dessa sigla, DMC, dispositivo móvel de coleta. Repita comigo, dispositivo móvel de coleta. O recenseador será responsável pelo patrimônio público enquanto estiver de posse dos materiais e a ele confiados, devendo zelar por sua conservação e pelas boas condições de seu uso e funcionamento. Esse dispositivo móvel é como um pequeno tablet que fica à disposição e é um patrimônio público do nosso governo. Então ele vai ficar aos seus cuidados. Então você tem a responsabilidade de cuidar e zelar desse patrimônio enquanto você estiver de posse desses materiais. Além dos instrumentos de trabalho, quais instrumentos? O mapa do setor censitário em papel, o mapa em papel, e o DMC, que é o dispositivo móvel de coleta. Além dos instrumentos de trabalho, o recenseador contará com o manual do recenseador e o manual de entrevista digital, que são arquivos digitais que serão usados como recursos instrucionais durante seu treinamento, além de fonte de consulta para seu trabalho de coleta e dados. São manuais como este que está aqui na tela, tá vendo? O manual do recenseador.
esses materiais estarão à disposição do recenseador para que ele possa desenvolver o seu trabalho. O que eu vejo de interessante aqui e que vale a pena a gente marcar? Fala que ele vai ter 2 instrumentos, o mapa do setor e o dispositivo móvel. Fala também que além desses 2 instrumentos, ele vai contar com outros 2 materiais, outros 2 recursos, o manual do recenseador e o manual de entrevista. Totalizando, quantos instrumentos que ele tem à disposição dele e quantos recursos de apoio? 4. 1, 2, 3, 4. Então, você tem 4 itens, preste atenção. Isso aqui pode virar uma questão de concurso te perguntando, são itens e recursos disponíveis ao recenseador, exceto, aí vai incluir um outro material diferente. Então, por favor, marque isso aqui com muita atenção. Esses 4 materiais aqui, mapa do setor censitário, dispositivo móvel de coleta, e aqui são outros recursos que podem inserir na pergunta. Todas as vezes que algum lugar tiver 4 itens ou tiver 3 ou 5, aquilo ali pode virar uma questão. Então vamos ver o que é o manual do recenseador e o manual de entrevista. O manual do recenseador e de entrevista reúne os conceitos, as definições, os procedimentos e as orientações necessárias ao desempenho de suas atividades e ao registro das informações. Então, vamos lá. Se a pergunta te indagar que documentos, que recursos reúne os conceitos, as definições, os procedimentos e as orientações necessárias ao desempenho das atividades de recenseador, os manuais do recenseador e manuais de entrevista, ok? Então, anotem isso aí. O treinamento do recenseador é composto por outros materiais e recursos de formação, que também servem de suporte ao seu trabalho. Estes devem ser consultados sempre que necessário para garantir maior qualidade na coleta. Então, haverão outros materiais durante a sua formação que você utilizará, mas lembra que está grifando muito a palavra qualidade. Muito tem se falado em qualidade. Então, o IBGE tem procurado servidores que atuem com qualidade. É uma pergunta mais subjetiva, mas pode ser que ele questione isso a vocês, ok? Agora vamos conhecer melhor esses instrumentos de trabalho, que é o mapa do setor censitário e o dispositivo móvel de coleta, o DMC. O mapa do setor censitário, o mapa em papel que o recenseador receberá. O mapa do setor censitário em papel, é muito importante esse em papel, porque ele também vai estar disponível digitalmente no dispositivo móvel do recenseador. Então é bom grifar que o recenseador terá esse mapa em papel, beleza? O mapa do setor é uma representação gráfica da área a ser recenseada. Em seu verso, consta a descrição de seus limites. Eventualmente, a representação do setor ganha elementos adicionais que facilitam a identificação da área, adição de área circundante e tal. Esse é o mapa que os recenseadores receberão, tá vendo? Aqui, por exemplo, ele vai receber esse material impresso, ele vai ter a oportunidade, deixa eu colocar uma cor branca aqui, olha só, aqui está marcando e circundando toda a área que o recenseador pode passar, tá vendo? Está delimitando a área. Então, o mapa vai ser nesse aspecto. Então, se te mostrar uma foto na prova, esse material refere a que instrumento? Ao mapa de setor censitário em papel. Agora vamos para o próximo, que é o dispositivo móvel de coleta. O dispositivo móvel de coleta, o DMC, dificilmente perguntam a sigla, mas já sabe, o DMC. Ou podem colocar a foto desse instrumento aqui e te perguntar o nome desse instrumento, tá? Dispositivo móvel de coleta. O que é o DMC? É o equipamento para registro e armazenamento das informações coletadas em campo. É o tabletzinho que o recenseador utilizará. No DMC, o que pode ser acessado? Então, muita atenção nessa parte aqui. Por que muita atenção? Como eu te disse, toda vez que a gente estuda um material e tem 4 tópicos, 5 tópicos ou 3 tópicos, pode virar questão. Aqui a gente tem 4. Isso aqui tem cara de questão.
Pode ser que a questão pergunte o seguinte: o dispositivo móvel de coleta é o equipamento para registro e armazenamento das informações coletadas em campo. No DMC, pode-se acessar, exceto, então vai colocar letra A, letra B, letra C, letra D, e a letra E vai colocar alguma coisa falsa. Mas vamos lá, o que você pode acessar dentro do DMC? O mapa do setor censitário, agora em versão digital, porque você já terá o papel. Vai acessar a lista de endereços, os questionários e o manual do recenseador e de entrevista. Então vamos lá. Mapa do setor censitário, esse aqui. O que é esse mapa do setor censitário? É aquele mapa que a gente viu aqui na página anterior. Olha só, esse mapa em versão digital, ok? Então você vai ter esse mapa na versão digital. Ok. Lista de endereços é a relação de todos os endereços que você precisa verificar. Essa lista, ela não é uma lista definitiva, existem endereços que precisam ser conferidos, você também no trabalho irá adicionar alguns endereços, excluir alguns, mas tem essa lista de endereços que mais para frente a gente vai ver aqui como ela funciona melhor. No dispositivo também você vai poder acessar os questionários. Os questionários, eles se dividem em dois tipos, o questionário básico e o questionário de amostra. São dois questionários que você vai utilizar para realizar as entrevistas. E o manual do recenseador e de entrevista, que é esse material aqui, ó. Ok? Manual do recenseador e de entrevista. Então, também pode ser acessado digitalmente. Então, são 4 itens que você pode acessar. Então, grifem. No DMC, pode se acessar. Grife esses 4 aqui. Isso aqui pode virar uma questão com a outra alternativa aqui errada. Quais são os recursos do DMC? Dominar o uso dos aplicativos e funções do DMC é fundamental para a realização do censo com a qualidade necessária, pois esse equipamento será principal ferramenta de trabalho no cotidiano do recenseador. Então, qual a principal ferramenta de trabalho no cotidiano do recenseador? O DMC. Pergunta está pronta para a prova, ok? Em relação ao mapa do setor censitário dentro do DMC, é a representação gráfica do setor censitário. Por fins práticos, costuma retratar alguns outros elementos adicionais para facilitar o reconhecimento do setor em campo. O dispositivo móvel de coleta exibe um mapa por meio de uma imagem obtida por satélites da área do setor e das áreas que o rodeiam, e destaca com uma cor adequada os limites do setor para diferenciá-lo das áreas restantes. O mapa do setor censitário é fundamental para a localização do recenseador em campo e para o trabalho de coleta. Então, esse mapa aqui ele é fundamental para o trabalho do recenseador, para ele saber onde que ele foi, onde ele precisa ir, onde ele está situado, o que tem em volta, quais são os outros espaços, o que circunda, quais são as áreas que rodeiam. Então, nós temos esse recurso. Vamos agora para a lista de endereços. Tá vendo aqui no arquivo? Olha só como que ela vai estar inserida. Vou até aumentar aqui. Estrada de Lavras 200, estabelecimento, outras finalidades, igreja Santo Antônio de Lavras. Que a gente tem o exemplo dos endereços, da lista de endereços. É composto por endereços trabalhados no setor censitário em pesquisas anteriores, por isso é chamada de lista prévia, como eu já disse, na definitiva. É importante que o recenseador visite todos os endereços do setor, mesmo que alguns destes não estejam presentes na lista, e atualize a relação que carrega. Então, ele tem que visitar todos os endereços que o dispositivo móvel de coleta contém, até mesmo endereço que não esteja. Então, se foi construído uma casa ou alguma coisa naquele endereço, ele vai acrescentar na lista de endereços. Para atualizar a lista de endereços prévia, o recenseador deverá seguir as seguintes orientações: confirmar os endereços que continuam presentes, incluir novos endereços que ele encontrar e excluir endereços que não forem encontrados, ok? Então, chegou lá, há 10 anos fez o censo, derrubou a casa caiu. Ou algumas cidades, a gente teve algumas calamidades, algumas catástrofes naturais e alguns endereços não existem mais. Então, diante da lista, para atualizar os endereços, o recenseador deverá seguir algumas orientações, quais? Confirmar, incluir e excluir. Mais 3 itens que podem virar a questão. Então, anotem isso aí. Pode ser que coloque os 3 itens, 1, 2, 3, mude alguma palavra e pergunta qual dos itens está correto.
Agora vamos falar do questionário. Já falamos do mapa, dos endereços, agora dos questionários. Deixa eu desligar aqui meu despertador. Questionário básico e questionário da amostra. O questionário básico é o questionário com menor número de quesitos, em que serão registradas as características do domicílio e de seus moradores na data de referência. Os quesitos desse questionário serão aplicados a todos os domicílios. Então, esse questionário básico é um questionário que que a maioria das casas receberá, que todas as casas vai saber, por exemplo, quais são as pessoas, o tipo de moradia, como as pessoas vivem, quantas pessoas vivem naquele local, ok? Esse é o questionário básico. Esse questionário básico vai considerar a data de referência, está tendo glossário, mas eu não vou lá na data de referência no glossário, porque nós já vimos na aula passada que a data de referência é a meia-noite do dia 31 de julho para o dia 1º de agosto. Então, essa é a data referência. Então, os quesitos do questionário serão aplicados em todos os domicílios, até onde vai ter um outro questionário. Mas por que são dois, professor? Às vezes, em um número menor de casa, vai se fazer um questionário maior, mais amplo, mais aprofundado, que é o questionário de amostra, que vai pegar uma amostra da população. Então, esse questionário de amostra vai conter tudo o que já tem no básico, mas ele vai ter mais questões. Então, vamos lá. O questionário de amostra é o questionário com maior número de quesitos, onde serão registradas as características do domicílio e de seus moradores na data de referência de forma mais detalhada. Esse questionário é respondido por uma parte da população, selecionada de forma aleatória por meio de cálculos específicos, formando uma amostra estatística. Então, como não é possível fazer um questionário tão aprofundado em todas as casas, porque aqui vai demorar mais, vai perguntar mais, algumas casas foram selecionadas de forma aleatória, para que já vai haver pré-selecionadas essas residências, esses domicílios, para que o recenseador faça uma análise mais profunda desse conteúdo, ok? Daquelas pessoas, daquela família. E nesse questionário vai conter tudo que já tem no básico. Então, nós temos dois tipos de questionário, o básico e o questionário de amostra. Saibam a diferença entre os dois, porque pode perguntar. Apenas um modelo de questionário será aplicado em cada domicílio. Então, quando tiver o questionário de amostra, só vai fazer o de amostra. Dentro dele já vai ter o outro questionário, mas é só um ou outro, ou o básico ou o de amostra em cada domicílio, ok? Evitando a perda de informações. O que não pode ser perdido? Nós vamos verificar na próxima aula. A gente vai encerrar esta aula por aqui e quero agradecer a todos vocês que já assistiram até o momento. Nós continuaremos a estudar este material, nós também teremos nos próximos vídeos simulados deste conteúdo, mas nós temos também mais aulas, uma discussão mais aprofundada e uma abordagem de todo o edital, matemática, língua portuguesa, ética, todos os outros conteúdos do nosso curso preparatório no nosso site. O nosso curso preparatório, ele abrange todo o conteúdo e está disponível no nosso site www.profdavi.com.br, ok? Você que está assistindo esta live hoje, terça-feira, amanhã nós teremos mais uma aula às 7h30, ok? Nós teremos mais uma aula. E a galera que está perguntando sobre o curso vai ser lançado na semana que vem, ok? Às 7h30 nós teremos uma aula e eu quero pedir para você convidar mais uma pessoa para participar desta aula amanhã. Eu quero falar com vocês dos nossos canais de comunicação. Nós temos o grupo do Facebook, o grupo do WhatsApp e o canal do Telegram. Lá eu posto tudo. Eu posto a apostila que eu acho na internet, eu posto material. Então, assim, tudo que eu encontrar de IBGE eu vou jogar lá para vocês. Então, aqui na descrição deste vídeo tem o link de todos esses canais. E eu creio que vai te ajudar bastante. Então, se você tem Facebook, WhatsApp e Instagram, entra lá. Se você gostou dessa aula, dá o seu feedback, fala o que você quer para as próximas aulas, que eu espero poder caminhar com vocês nessa jornada de aprovação até o dia dessa prova. Eu tenho certeza que vocês serão, assim, muito bem-sucedidos. Pessoal, quero agradecer você que participou com a gente. A gente se vê na próxima videoaula. Um grande abraço e tchau!